É, nesse momento de pandemia, as obras estão sendo adiadas, mas dificilmente é por causa necessariamente porque é do contágio, né? Pelo trânsito de pessoas dentro da obra. Por incrível que pareça, o maior motivo de reclamação que eu vejo das obras que a gente está gerenciando é devido aos ao problema, aos transtornos que a obra causa dentro do condomínio, porque nesse momento de pandemia tá todo mundo em casa, né? Tá trabalhando em casa, tá estudando em casa, tá vivendo em casa. Então aquela obra que normalmente as pessoas não iriam se importar porque estavam trabalhando, né? Enquanto a obra estava acontecendo de casa, e elas só voltariam à noite quando não tinha mais obra nenhuma acontecendo. Agora as obras todas estão acontecendo durante o dia, né? E aí ninguém aguenta. Então, por esse motivo, esse é por incrível que pareça, o motivo que mais eu recebo reclamação. É esse, sabia? Não é por causa da contaminação das pessoas na obra. Você tem ideia, Celino? Nessa pandemia agora, na verdade, como síndico profissional, tenho sofrido muito, né, com a questão assim das pessoas, né, elas terem, primeiro de tudo, não terem um bom senso, né, e não ter uma tolerância, né, quanto a essas obras. E aí, qualquer zoadinha, as pessoas mandam mensagem. Você tem ideia, Celino, hoje, em virtude dessas obras, a gente tem recebido, em média, por dia, cerca de 1.800 WhatsApp, 1.800 mensagens. Não é possível. Sério? Porque assim, eu sou síndico profissional de 28 condomínios e tomo conta de 127 condomínios. Então, assim, eu já recebi mensagens durante a pandemia para as pessoas dizerem a gente assim: Ari, me ajude aqui porque eu não estou conseguindo mais dar conta de tanta reclamação. Então, as reclamações, elas são constantes, principalmente com questão de zoada durante a reforma do vizinho. E tem gente que a gente sabe que são obras emergenciais que são feitas, infiltração, vazamento de gás, infiltração pelas janelas, com as chuvas que teve. E aí as pessoas não aceitam, entendeu? Não tem um pouco de tolerância e não aceitam nem as obras emergenciais, para você ter uma ideia. E tem obras que são importantes, né, Ari? Porque imagine só, uma pessoa que vendeu seu apartamento e vai alugar em um condomínio, vai morar em outro de aluguel, precisa fazer uma reforma para poder entrar lá. E, de repente, essa pessoa, se ela for impedida de fazer aquela reforma, ela vai ter que ficar morando em hotel, ficar, né, gastando dinheiro em hotel, que isso até pode ser revertido contra o condomínio depois, porque ele foi impedido de começar a obra para poder morar lá, né? Então tem situações que realmente a gente tem que pensar, cada caso é um caso, exige um pouquinho de tolerância, né? Então, a palavra certa que você falou realmente é tolerância. A gente precisa de um pouquinho de tolerância nesse momento e analisar com carinho. Antes da gente dar início, eu queria aproveitar e apresentar as pessoas, né, quem nós somos. Afinal, tem gente aqui da Faculdade de Júlio que não nos conhece. Então, vamos nos apresentar primeiro. Eu estou conversando com Ari Cabral, que é síndico profissional e gestor aí de mais de 120 condomínios. É síndico profissional de quase 30 condomínios. Imagine só como é que esse cara vive. Vive sem Rivotril, né? Como é que esse cara consegue viver sem Rivotril, sendo síndico profissional de quase 30 condomínios? Então, Ari Cabral, ele é dono da AC Condominial, uma das empresas mais antigas nesse segmento de administração de condomínios aqui em Salvador. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo para poder fazer a minha pesquisa com as 7 maiores administradoras de condomínio de Salvador e tive a feliz, né, surpresa de descobrir que a empresa dele é uma das empresas que tem o maior índice de produtividade entre todas. O método Ari Cabral é fantástico. E
Ari, bom, além de ser um profissional com extrema experiência, é uma pessoa de papo leve que se você vacilar, você fica uma manhã inteira conversando com ele e não para, não sai. Então, hoje, preparem-se que vai ter história a dar de pau em doido. Vai ter história demais hoje. Ari, fale um pouquinho aí de você. Você, da sua formação, da sua especialidade, fale um pouquinho de você pra gente. Na verdade, Celino, eu sou formado em Ciências Contábeis, né? Então, minha formação foi pela Fundação Visconde Cairu, e depois da Fundação Visconde Cairu, eu fiz MBA pela Faculdade 2 de Julho, no curso de Gestão de Condomínio. Foi a primeira turma, na verdade, do MBA de Gestão de Condomínio em Salvador, na Faculdade 2 de Julho, e daí eu tenho a AC condominial há 33 anos. Agora, em junho, no próximo mês, estamos completando 34 anos de gestão condominial. Sou hoje também membro da diretoria da Associação Baiana de Deficiente Físico, né? Eu sou o tesoureiro, na verdade, da Associação Baiana de Deficiente Físico e consultor da revista Cadê o Síndico e do programa Cadê o Síndico da Rádio Metrópole, né, FM, com programas ao sábado, às 13 horas, junto com o Castro e o pessoal todo da revista Cadê o Síndico. E, como você falou, né, sem Rivotril, né, porque quando você faz com amor, entendeu? Você faz porque você gosta da sua profissão, isso é muito importante, né? Minha mãe, às vezes, cansa de dizer, eu não sei como é que você aguenta a receber 40, 50, 60 chamadas de telefone por dia, e às vezes ela me vê acordado 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, respondendo o WhatsApp, porque eu não gosto de ir dormir deixando mensagem sem ser respondida. E eu não tenho, Celino, nenhum constrangimento em passar o meu telefone particular, não só para o síndico, para os condôminos, mas para os empregados também. Então, às vezes, o cara está trabalhando, portaria noturna, e passa um zap. Seu Ari, o senhor está acordado? Eu queria... Entendeu? Pois então, acontece muito. Mas, quando você trabalha com o que você gosta, eu gosto do que eu faço, isso não me aborrece, isso não me entristece, isso não me cansa, na verdade, né? E todo mundo pensa que a gente assim, uma máquina, mas na verdade a gente não é uma máquina, né? Quando eu chego em casa, seja a hora que for, pode ser 8 da noite, pode ser 10, pode ser meia-noite, eu durmo na mesma hora. Se minha esposa não me esperar, ela vai no banheiro tomar um banho, quando ela voltar, eu já estou dormindo, né? Então, assim, graças a Deus, esse sono, ele é muito bom, viu? Porque eu deitei e durmo. Então, às vezes... Ari, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, Ari. Eu tenho que deitar mais cedo, porque senão eu boto mesmo e vou dormir. Pois é, uma informação muito importante para quem não sabia. Ari, esse cara aí que é gestor, ele faz a administração e a contabilidade aí de mais de 120 condomínios e é síndico profissional de quase 30 condomínios. Ele é cadeirante, tá? Então, para quem não conhece o Cabral, ele é esse gênio. Ele é um cara que eu adoro, sou fã dele e eu adoro ouvir as histórias de Ari. A gente tem muita coisa para a gente conversar hoje. E antes de começar, eu quero também dar as boas-vindas a Juliana Pamponé, secretária acadêmica da Faculdade 2 de Julho. Seja muito bem-vinda. Queria também dar as boas-vindas à ProServiços, uma empresa aí fantástica na parte aí de manutenção, que arrasa e está arrasando no Salvador na parte na área de controle de acesso, tá botando para quebrar. Queria também dar as boas-vindas ao pessoal aí da Faculdade 2 de Julho, do MBA, da turma 4 do MBA da Faculdade 2 de Julho. Tem muita gente aqui, show de bola.
E vou me apresentar um pouquinho. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Celino, eu sou engenheiro eletricista. Além disso, eu sou professor de manutenção predial da Faculdade 2 de Julho, desde a segunda turma do curso livre de síndico profissional e desde a segunda turma também do MBA em gestão de economia da Faculdade 2 de Julho. Além de professor, engenheiro eletricista, já trabalhei em grandes empresas como Braskem, Siemens, Telefônica, na parte de gestão de infraestrutura de telecomunicações, um pouquinho diferente da parte predial, na verdade tem suas complexidades, mas na área predial já fui síndico, já fui gerente de facilities, inclusive do Parque Tecnológico da Bahia, e já fui também síndico profissional, e toda essa experiência, eu resumi ela, né, e utilizei toda essa experiência para atuar justamente na área de engenharia condominial, fazendo inspeções prediais, gestão de obras e gestão de manutenção. Então, hoje, além de ser essa minha atividade, é isso que eu ensino e é isso que eu compartilho com toda essa audiência maravilhosa, que é uma das coisas que eu mais adoro fazer, que é ensinar, né? Então, você poder trabalhar com algo que você gosta e você poder compartilhar isso é bom demais, é maravilhoso. E queria aproveitar também para anunciar que acabei de lançar, né, Ari, um livro, está em formato de e-book, chamado um livro de gestão da manutenção em condomínios, que o pessoal já falou aqui, ó, agradecendo, dizendo que é muito bom, está muito legal. Então, obrigado pelas pessoas que já adquiriram. Pode chegar lá no perfil Engie Cláudio Celino, clica lá no perfil que tem um link para você poder fazer acesso desse material. Um e-book com um mapa mental para a gente entender como é que funciona a administração de condomínio, a parte de manutenção e 3 planilhas de exemplo para que o aluno consiga começar a se desenvolver nisso. Então hoje nessa live a gente vai falar muito sobre manutenção predial. E eu queria começar com uma pergunta para você. Ari, você na condição aí de administradora de condomínios, quais são as maiores demandas que vocês recebem, né, que assim, o morador ele não tem obrigação de conhecer até onde vai o serviço e até onde vai o seu escopo de trabalho. Então, parte do princípio que ele deve pedir tudo para vocês, né? Ele deve ligar para pedir tudo, mesmo que não seja aquilo o seu objeto de trabalho. Quais são as maiores demandas que os proprietários, os condomínios mais fazem para vocês que não estão fora desse seu escopo e está dentro do escopo da engenharia condominial? Olha, Celino, uma das coisas que as pessoas mais procuram saber é se, na verdade, é lei ou é norma a gente fazer as manutenções, né? Então, uma das coisas que eu queria que você dissertasse para mim também é sobre isso. São leis ou são normas para se fazer a manutenção? Bom, a gente tem os dois, né? Nós temos leis e temos normas. Primeiro veio a norma. A norma é 5674, é a norma de gestão de sistema de manutenção predial. É uma norma que ela indica passo a passo como se fazer a manutenção. Lógico, ela não entra em tantos detalhes, mas ela traz exemplos, traz tabelas. É uma norma muito bacana. Então, essa norma da BNT, NBR 5674, ela diz mais ou menos como é que tem que funcionar o sistema e quais são as obrigações do gestor daquele empreendimento. Isso que é o que é o mais interessante. Porque quando você acessa a lei, o Código Civil, ele diz que o síndico tem que... uma das obrigações do síndico é dar conta das manutenções prediais, né? É uma linha, né? Simples assim. Mas quando você vai na norma, a norma estratifica em 10 itens que são obrigações do gestor da edificação. Então, isso é muito interessante. Eu vou mostrar aqui para você quais são esses 10 itens que
a norma coloca como obrigações do gestor, tá? Então, que na lei é só um e na norma são 10. Então, a gente tem aqui que são os 10 pontos, vamos dizer assim, os 10 pontos de responsabilidade do gestor. Entre eles, vamos lá, assessorar o síndico, considerando, lógico, Ari, aqueles condomínios em que você tem um síndico, que pode ser um morador qualquer, que não necessariamente precisa de conhecimento, mas você tem um gerente predial, que é esse gerente, é aquela pessoa que vai estar no dia a dia, que se exige um pouco mais de conhecimento, né? Então, vamos lá, assessorar o síndico, manter a documentação técnica e de manutenção em dias, além da documentação administrativa, que certamente você já deve fazer isso demais, mas tem a documentação técnica e de manutenção também que tem que ser feito. Tem que realizar as inspeções, tanto as inspeções rotineiras, para verificar os problemas rotineiros, bem como as inspeções de engenharia. Ele tem que providenciar, contratar essas inspeções. Tem que elaborar previsões orçamentárias. Então, sabia que a norma ABNT, ele fala que o gerente tem que fazer a previsão orçamentária, colocando os itens de engenharia que normalmente não se colocam, né? E, infelizmente, a gente recebe da incorporadora um escopo, né, de orçamentação que está muito aquém do que é necessário, né? Porque se ele aumentar demais aquele volume, né, aquela quantidade de itens que o condomínio vai ter que gastar lá no futuro, ele vai acabar aumentando o valor do condomínio e vai dificultar a venda desse apartamento no estande de vendas, né? Então, a gente sabe que algumas coisas não se colocam. Se estiver falando alguma coisa errada aqui, você me corrija, por favor. Você me corrija. É verdade. Mas ele tem que atestar que a manutenção está sendo feita de acordo com o manual, tem que orçar o serviço de manutenção, orçar as obras, que isso aí é uma aula só disso aí, orçar a obra, controlar a execução do plano de manutenção, orientar os usuários da edificação, ou seja, o serviço de concierge, né? E elaborar um plano de contingência. Então, tudo isso são 10 itens que a lei não fala. A lei não explica, mas a norma detalha como tem que ser. Só que a norma não é lei. Respondendo a sua pergunta, a norma não é lei. Mas ela pode ter força de lei quando você comete alguma negligência, alguma imperícia, algum problema, e você vai ter que ser responsabilizado pela falta da lei. Entretanto, existe uma lei em Salvador, na verdade, existem várias leis municipais, mas em Salvador tem uma lei municipal que é a lei número 5907, é uma lei de 2001, ou seja, essa lei tem 19 anos já. Essa lei tem 19 anos de promulgada aqui em Salvador. Essa lei 5907, essa lei obriga que todas as edificações comerciais façam inspeções a cada 3 anos e as inspeções e as edificações residenciais a cada 5 anos. Então, isso é lei, sim, é obrigação. Então, respondendo essa pergunta, vamos lá para passar para a próxima, diga. Fiscalize isso, Celino? Tem quem fiscalize se foi feita ou não a inspeção, principalmente dos residenciais de 5 em 5 anos? Não, infelizmente a nossa prefeitura, que na verdade na posição da Secretaria de Obras, é que teria que fiscalizar a execução dessas inspeções. E, infelizmente, não temos braço, não temos quantidade suficiente de equipe da prefeitura para poder fazer essa fiscalização nos quase 12 mil condomínios de Salvador e região metropolitana. Então, a lei existe, mas as fiscalizações são feitas sob denúncia ou sob escolha, sorteio, né? Então, a gente vai sortear as edificações que são mais importantes. Então, ela não tem condições de fiscalizar todo mundo. Então, às vezes, o que é muito mais provável acontecer é uma denúncia dos moradores, né? Principalmente aqueles que não gostam do síndico. Celino, brincadeiras à parte, é o fato. A gente, quando assume um condomínio, não seria, pelo menos, prudente, né, para um síndico
ele requisitar, né, de um profissional habilitado, né, ou de uma empresa habilitada, que se faça um laudo técnico ou um laudo pericial, né, técnico, para que a gente que assume o condomínio não venha mais tarde sofrer, né, penalidades porque a gente não fez isso? Não entendi a pergunta. Exemplo, eu, Ari, assumi há poucos meses agora, há 2 meses, um condomínio, prefiro não dizer o nome aqui, mas Sim, sim. a gente vê claramente, ainda mais com as intempéries que aconteceu agora, né, necessidade de se ter um laudo pericial técnico de um profissional para que demonstre para a gente, né, por onde a gente tem que caminhar, né, das manutenções que tem que ser feita, porque, assim, aparentemente, o prédio necessita de muita coisa. E se a gente não tiver um laudo desse em mão e, vamos dizer assim, uma empresa que oriente a gente num plano de manutenção, acaba o síndico se perdendo e fazendo coisinhas miúdas sem cuidar do principal, que é a edificação como um todo. Então, qual a minha preocupação? A gente pega um prédio, automaticamente tem um laudo técnico desse prédio para que você possa, né, fazer um planejamento a médio e longo prazo, vamos dizer assim, porque, como você falou, são 5 anos. Né? O laudo ele tem validade de 5 anos. Então, por ter essa validade de 5 anos, a gente precisa, na verdade, ter esse norte, que seria o laudo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é muito importante você ter um laudo de um prédio por 2 motivos. Primeiro, porque você tem uma fotografia, você tem um registro histórico de como aquele prédio estava naquele momento. Primeiro de tudo. Então, qualquer coisa que aconteça depois, você tem. Então, você tem esse registro histórico do prédio, que naquele momento, o estado que ele estava, então você tem que, de vez em quando, de tempos em tempos, tirar uma foto de como aquele prédio estava, ou seja, ter um exame, é como se fosse fazer um exame de sangue de tempos em tempos, né, com um check-up geral de tempos em tempos, então você precisa fazer isso com a edificação. Com isso você também vai conseguir, isso é primeiro, você tem que, para você ter uma condição de gerir, a condição de gerir o edifício. Você tem que saber como é que ele estava antes e como é que ele está hoje. Mudou, piorou, melhorou, ele teve reparos, ele teve piora. Então você tem que ter uma noção norte. Então o laudo de inspeção ele dá esse norte. O segundo ponto é que ele faz com que o prédio esteja de acordo com a lei, porque ele cumpre uma lei que é uma lei municipal, que em breve também será federal. Tem 2 projetos de leis tramitando, um no Senado e outro no Congresso, ou no Senado e outro na Câmara, perdão, sobre também esse mesmo assunto. Então você confere que ele vai estar de acordo com a lei. E terceiro, você vai conseguir fazer uma previsão orçamentária caso o condomínio contrate uma orçamentação que não é o mesmo serviço, tá? A orçamentação, caso o condomínio contrate a orçamentação, ele vai poder ter uma ideia de quanto é que vai custar tudo aquilo ali, para que ele possa fazer uma previsão orçamentária ao longo do tempo e também fazer uma assembleia com os moradores para poder estabelecer uma taxa extra para ser arrecadada ao longo do tempo, até arrecadar o dinheiro suficiente para o condomínio fazer as obras necessárias. Então, são 3 coisas que você resolve de uma vez só fazendo o laudo. Então, quando você chega no condomínio e não tem um laudo, é extremamente recomendável que você providencie um. Vai resguardar não só a sua gestão, como vai colocar o condomínio dentro da lei, e ainda vai facilitar a previsão orçamentária, bem como a arrecadação de fundos para fazer um futuro reparo, uma futura reforma naquele empreendimento. O que eu sou hoje, Celino, é porque, assim, o perfil hoje da nossa carteira de clientes, tanto os clientes na qual eu sou síndico profissional, tanto os que são clientes da AC condominial, é que o perfil dos nossos clientes são condomínios de poucas unidades, né? E essas poucas unidades,
ela vende 6, 8, 10, 12, 14, 16 unidades, 20 unidades. Então, isso, na verdade, se torna muito poucas unidades. Cortou um pouquinho o áudio, mas aí ele já vai voltar. É, São condomínios pequenos, de poucas unidades, que... isso são Repita aí. unidades e que tem um dificultador quando você faz uma previsão orçamentária e que nessa previsão orçamentária você tem que embutir valores pensando na sua manutenção predial, né? Então, quando você coloca na sua previsão orçamentária alguns serviços que não são de manutenção, detetização, lavagem de tanque, recarga de extintor, limpeza de carga de caixa de gordura, mas assim, você não coloca normalmente numa previsão orçamentária de um prédio pequeno, né, uma lavagem de pastilhas, um rejuntamento de pastilhas do prédio, ou uma pintura externa. É muito difícil as pessoas aceitarem que a gente tem que colocar esses itens na previsão, porque senão o móvel vai desgastar. Entendeu? É por isso que a norma diz que a gente tem que fazer a previsão orçamentária também. Porque tem coisas que, se não vier da boca de um engenheiro, o morador não acredita. Acha que você está empurrando coisa, não é isso? Pô, pra que esse síndico está empurrando esse monte de coisa para gente? Só para fazer a gente gastar dinheiro? Com certeza. Então, às vezes, tem essa situação. Por isso que na norma, assim como a 174, ela pede que a gente faça também a previsão orçamentária, né? Por causa desse motivo. Vou aproveitar e responder algumas perguntas que estão aparecendo aqui. Tênis Sampa, nossa amiga Antônio Carlos gerou aqui, disse que existem normas que têm peso de lei, com certeza, tem mesmo. O que não se gera e não se controla, é isso mesmo. Aonde encontro o seu e-book no link da minha bio, Engie Cláudio Celino, deve estar aí. Christian, deixa eu ver, fala um pouco sobre a VCB, por favor. Pronto, vamos falar. Perfeito, deveria estar vencido, condomínio de casas. A VCB, como é que seus condomínios têm... Você, desses condomínios, você tem recebido muita demanda de AVCB? Você tem algum condomínio que já tirou a VCB? Isso é tão raro em Salvador aqui. Fale um pouquinho aí. Fale um pouquinho aí. Tem? Tem alguns condomínios que já tiraram a VCB, né? Já tiraram a VCB. Custou muito caro, né? Até nós conversamos sobre isso, porque a gente vê que o AVCB para os prédios pequenos ainda está inviável. Para os prédios pequenos ainda está inviável. E a gente tem preocupação com isso, né? A gente tem preocupação com isso. Agora eu já tenho condomínios com... Normalmente são condomínios maiores que se preocupam mais com isso, né? Apesar da gente chamar a atenção, mas condomínios com 200 imóveis, 180 imóveis, até 80 imóveis, a gente ainda consegue traduzir isso em números e levar para eles que eles aceitem. Porque é uma coisa também, Celino, que eu acho que tem uma falha aí na questão da divulgação disso, da cobrança disso, entendeu? A revista Cadê o Síndico, junto com o programa Cadê o Síndico da Rádio Metrópole, eles andaram batendo muito nisso no programa. Isso foi bacana, porque quando eles bateram muito isso, fizeram 2, 3 programas sobre isso, isso chamou a atenção de alguns síndicos, né? Mas os prédios menores, eles não têm condição financeira de ter ainda um AVCB. Essa é a verdade. Infelizmente, assim, a realidade que foi passada para grande parte dos proprietários de pequenos apartamentos é que foi deixada para ele uma taxa de condomínio, taxa ou cota condominial, com valor muito pequeno, e esse valor historicamente passado, desde a incorporadora até a primeira administradora, e os condôminos já se acostumam com aquele valor e ninguém alerta, né? Ninguém teve
a intenção de alertá-los, não sei porque, de uma certa forma, poderia prejudicar a sua venda, né? Então, a VCB é um desses pontos que efetivamente é. A gente na Sinergia evita falar caro e barato, né? Para quem não sabe, a minha empresa chama-se Sinergia Engenharia Condominial, Sinergia TC Engenharia Condominial. E na Sinergia a gente evita falar o que é caro ou barato, porque isso é muito relativo. Como o proprietário ele tem normalmente o espectro de limite de custo dele é o valor da reforma do apartamento dele, ele tem uma ideia de uma reforma de apartamento custando 50 mil, 60 mil, nesse nível de valor. Ou seja, ele comprou um apartamento de 200 mil, de 150 mil reais, fez uma reforma de 50 mil, para ele é muito dinheiro aquilo ali. Então, quando ele recebe uma necessidade de que o prédio tem que fazer uma adequação de AVCB, e essa adequação vai custar 10 mil por apartamento, 20 mil por apartamento, 30 mil por apartamento, as pessoas... Enlouquece. Pera aí, enlouquece. Digo, pera aí, cara, eu gastei 50 mil para reformar meu apartamento, você vai dizer que eu tenho que gastar agora mais 30 para poder adequar o prédio à segurança, né, com o Corpo de Bombeiros? Eu estou falando aqui de uma forma genérica, né? Mas se você analisar, não é um valor alto. Porque se a pessoa gastou 50 mil para poder reformar o apartamento dela, ela gastar 15, 20 mil para poder botar o AVCB, não é um valor absurdo. Mas ela tem aquela noção porque o limite de custo que ela tem é aquele ali. Então, isso aí é muito importante a sua colocação. Que bom, obrigado por ter colocado. Então, o AVCB, para quem não sabe, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, é aquele certificado que você recebe quando o Corpo de Bombeiros faz uma vistoria no seu empreendimento e ele vê que está tudo ok. O detalhe, já respondendo uma das perguntas aí, Ari, que já colocaram aqui, é que esse processo é um processo longo, e ele não é um processo barato, no sentido de que ele não se compara às pequenas manutenções que a gente faz. Ele envolve todo um processo que ele parte inicialmente de uma inspeção multidisciplinar. Pode falar, Ari. Celino, vou dar um exemplo a você aqui, que basicamente a gente vai tocar nisso. Hoje, grandes condomínios, né, que têm estruturas de clube, né, então tem taxas condominiais pequenas. E quando você vai para um prédio, como eu tenho agora, eu tenho um condomínio que tem 9 apartamentos, né? E aí você nesse prédio de 9 apartamentos, eu já fiz uma assembleia nesse prédio e levei todo o material do AVCB. Levei todo o material para poder as pessoas sentirem qual é a responsabilidade que todos nós, não sou eu como síndico profissional, todos os condôminos têm, né? Afinal, exatamente, claro, porque inclusive é importante colocar que se numa assembleia você propor o VCB e eles não quiserem, a responsabilidade é deles que votaram, né? Deixar isso bem claro, isso, né? Mas aí que eu digo, então, teoricamente, quando você chega lá para ver uma coisa dessa, o cara diz assim, pô, Ari, a gente tem condomínios clubes aí com taxa de condomínio de R$700. A nossa aqui custa 2.400. Então, como é que a gente vai, com uma taxa de condomínio de 2.400, a gente vai poder aprovar um projeto de AVCB que um prédio com 9 apartamentos, você não consegue fazer um projeto de AVCB por menos de 50, 60 reais. Entendeu? Então, é muito difícil você colocar na cabeça das pessoas a real necessidade de você ter isso, né? Ainda tem aquela coisa, né, Celino? Assim, eu não, vamos dizer assim, eu não sofro muito com isso, porque graças a Deus a gente já tem uma longa história, né, em Salvador, como gestão de condomínio, então a gente não sofre com isso. Mas tem muita gente que eu ouço as pessoas dizem assim, que nada, ele está ganhando quanto aí? Quanto é que ele está ganhando aí para poder fazer isso? E não tem ganho nenhum. O que tem pior que não tem, é dinheiro pra cacete. É isso, a gente está preocupado com o bem-estar, em dar uma segurança, né? Num caso de um sinistro, uma coisa, você ter uma pólice de seguro bacana,
né, que você possa trazer para os condôminos uma tranquilidade, entendeu? Então, isso é E que vou preocupa, dizer mais. né? Diga, continue. Então, assim, em virtude disso, dos 127 condomínios que eu tenho, se 30 têm um AVCB, são muitos. É muito, é um número grande. 30, né? Já conseguiram o Uhum. AVCB, é muito. Tem outros que É. estão só no projeto. Aprovou o projeto, né, no Corpo de Bombeiro, mas não conseguiu fazer tudo que tem que ser feito antes da vistoria final do Corpo de Bombeiro. Só fez aprovar o projeto e aprovou o projeto e deixou lá guardadinho. Isso acontece também, né? Por mais que a gente puxe pelas pessoas, né? Porque as pessoas, Celino, elas querem assim, Ari, comece simplesmente comece pela sinalização da rota de fuga. Por quê? Porque a sinalização da rota de fuga é barato. Mas você não pode ficar pensando que é só a sinalização da rota de fuga. Você não pode só ficar pensando que é a instalação da iluminação de emergência. Você não pode só pensar nisso, né? Então, quando chega na hora que você tem que colocar algumas coisas que vem a obra civil, né? Aí todo mundo recolhe. Não, agora não é o momento, essa taxa extra está muito alta, vamos diluir Assim ela em mesmo. 12 meses. Como é que você dilui em 12 meses? Em 12 meses acontecem outras coisas dentro do condomínio, Exato. entendeu? É por isso que a gente, quando faz uma orçamentação, Ari, em algum condomínio, a gente sempre faz vistoria e a gente sempre oferece orçamentação, porque isso é que dá visibilidade. Exato. Então a gente consegue colocar, olha, você não vai conseguir tirar o VCB esse ano, mas você se organiza ao longo de 3, 4 anos para poder ir juntando dinheiro para você fazer tudo o que você precisa. O AVCB é um dos itens aqui, é o crítico, mas tem outras coisas que não são críticas, que você pode deixar para depois. Você consegue ter uma visibilidade, independente de trocar o síndico. Olha, entrou um síndico, entrou outro, beleza. Esse outro que vai entrar, vai entender, vai encontrar dentro do plano de manutenção um orçamento, uma previsão orçamentária plurianual, que ele vai dizer, olha, está previsto para esse ano que eu estou assumindo, esse valor aqui que a gente precisa arrecadar para o projeto tal. Se ele seguir aquilo que está dentro do plano, não tem problema. Eu acho que o que falta é isso, porque como você falou, 12 meses fica inviável para qualquer condomínio. É complicado para qualquer condomínio, né, ter situações como essa. É difícil mesmo, não é algo barato. E E sem, aí, querendo... e sem Diga. contar que, assim, você tem prédios que você tem uma gestão, né? Vamos dizer, uma gestão Uhum. profissional. Aí você passa 1 ano, 2 anos, né? Aí as pessoas costumam olhar os honorários que o síndico ganha, né? E aí acham que não tem que mudar porque é economizar. Vamos economizar e tem que mudar. E aí muda. Aí o síndico que chega, né, com a visão, vamos dizer assim, sem denegrir a imagem, mas a visão doméstica, sem ter a visão do todo, só com a visão doméstica, ele acha que aquilo ali foi jogado dinheiro fora. Entendeu? Com Porque você está certeza. fazendo uma coisa para 5 anos, né? Para uma gestão continuar. Né? Sem contar a politicagem que existe dentro de alguns condomínios. Claro que não são todos, mas existe alguns em que o síndico que entra desfaz tudo que o síndico saiu fez. Né? Por uma questão de ego, de política interna. Então, são coisas também que a gente que trabalha com condomínios, a gente vê. Às vezes, eu É canso uma pena isso, né? Que pena isso. É uma pequenez assim, ó, quando eu de... vejo uma síndica, né, entrar, Meu Deus. principalmente mulheres, né, que são assim mais atenciosas, mais detalhistas e tal. Então, assim, quando eu vejo uma síndica entrar e fazer um trabalho bom, né, e aí ela fica 2 anos no condomínio, ela liga para mim e faz: pode fazer uma proposta, porque eu não vou continuar. Eu falei: por quê? Ela: não aguento mais não, Ari. É muita encheção de saco, eu não aguento mais não. Então eu vou deixar isso com você. Quando vem para mim, eu sigo o trabalho dela, que foi um trabalho bom. E quando não vem para mim, que vai para uma outra pessoa do próprio condomínio. Então perde a continuidade, entendeu, Celino? E isso acontece Uhum. muito em prédio, que é o perfil nosso, prédio com poucos apartamentos, né?
poucos apartamentos, porque poucos prédios, Celino, ele tem uma harmonia total. Né? Eu tenho poucos prédios que têm uma harmonia total. Né? Então, eu já fui síndico em prédio porque um morador não falava com o outro. Eu fui para uma reunião de condomínio na qual um morador dizia assim, ó, Ari, diga esse condômino aí que o carro dele tá assim, 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 me atrapalhando. Ari, diga assim, 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 entendeu? Ele não fala com ele não, ele tem que pedir a você. Não fala com o síndico. O síndico é mediador de briga de vizinho, né? Ele tem que ser psicólogo também, tem que ser psicólogo. Psicólogo, um pouquinho, né? Olha, nesse quesito aí dos prédios pequenos, o que eu posso dizer é o seguinte: só existem 3 tipos de atividade. Quando você vai considerar um serviço de engenharia, só tem 3 quesitos que você pode considerar. Ou é qualidade, ou é velocidade, velocidade e preço, tá? Então, se você quer um serviço barato e de boa qualidade, ele não vai ser rápido. Se você quiser um serviço rápido e de boa qualidade, ele não será barato. E se você quiser um serviço barato, né, e rápido, ele certamente não vai ser de boa qualidade. Então, você só tem 3 itens, você tem que escolher 2 e tocar o seu projeto. No caso dos condomínios que tem poucas unidades, o que é que eu recomendo? Faça um serviço de boa qualidade e lento. Então, ele pode, você não vai tirar o AVCB em 12 meses, você vai tirar em 24 meses. Mas você consegue tirar a sua AVCB. Você consegue ter tempo de arrecadar um valor e aos poucos, mas pelo menos você consegue ter uma visibilidade que daqui a um tempo, daqui a 2, 3 anos, seu AVCB vai estar ok. Tá? Então, é você ter a noção, você ter pelo menos a noção da direção que você precisa seguir, e aí você vai seguindo nessa direção. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa, porque se o bombeiro chegar e de repente notificar o condomínio, ele sabe que vocês estão tomando essa providência. Olha, a gente não tem condições de sei lá, investir esse valor, sei lá, 30 mil reais, 10 mil reais em um ano. Mas a gente consegue dividir isso em 3 anos, a gente consegue dividir em 2 anos. Então, ele sabe que a comunidade tomou aquela ação, que o síndico tomou aquela ação e que algo está sendo feito nesse sentido. Tá? Tem uma ata escrita, tem arrecadações sendo feitas, tem balancetes provando que a arrecadação está sendo feita e está caindo naquela conta. Então, o que eu recomendo para esses condomínios pequenos, Ari, é você dividir o máximo de tempo, mas você começar naquele caminho, tá? Naquele plano, seguindo um plano. Faz um orçamento plurianual e segue aquele plano. Isso é o que a gente faz nos condomínios que a gente faz gestão de manutenção, quando a gente faz a VCB também, a gente faz isso, para que o síndico tenha a tranquilidade de que, caso o condomínio seja notificado, pelo menos tenha evidências, o corpo de bombeiro tenha evidências de que algo foi feito nesse sentido, tá? Outra coisa, Celino, que é importante para a gente também é o seguinte: como a gente contratar uma inspeção predial? Vamos falar isso. Antes de responder essa pergunta, eu vou responder uma pergunta de AVCB que estão me perguntando aqui. Para a renovação de AVCB, é verídico que as placas de sinalização têm que ter o CNPJ da empresa? Desculpa. Tem sim. Porque, Ciro Oficial, por que tem que ter? Porque as placas, elas precisam de ter uma certificação do Inmetro. E algumas placas de sinalização, elas são placas de baixa qualidade e quando você tem um incêndio, normalmente as luzes se apagam, né? O incêndio pode ser na parte elétrica, normalmente acontece na parte elétrica, é onde tem um maior índice de acidentes, 80% dos acidentes de incêndio são gerados pela parte elétrica. Então, quando tem um incêndio na parte elétrica, é normal que as luzes se apaguem e a única sinalização que vai estar visível para os usuários que vão estar em fuga são das sinalizações. E essa sinalização ela tem que manter a luz, né, aquela fluorescência, para um determinado tempo, algumas horas. Né? E aí, a depender da placa, vai ser poucos minutos. Então, rapidamente, aquelas placas irão se apagar
e aí os moradores vão ficar sem orientação. Então isso é algo muito sério, e por isso que as placas de sinalização da VCB tem sim que ter CNPJ da empresa que as fabricou. Christian colocou que a VCB é multidisciplinar. Realmente precisa de um engenheiro eletricista, precisa de um engenheiro civil, especialista em segurança, e precisa ter uma arquiteta, que é quem vai fazer a verificação e adequação dos projetos de sistemas de evasão, rotas de fuga. Então é algo disciplinar, e o Corpo de Bombeiros, quando vai analisar os projetos, ele precisa desses 3 profissionais assinando os projetos, senão ele nem recebe os projetos de AVCB. Tá? Então, isso aí, cadê? Mais perguntas? Ao entrar no condomínio, a primeira coisa que eu vejo são as questões do AVCB. Isso, Maria Jane, isso, muito bem. Deixa eu ver aqui, quais são os itens que precisam ser aprovados pelos bombeiros? Ai, Silvia Márcio de Jesus, são muitos itens, não dá pra gente colocar aqui nessa live. Carlos Braga tá falando, Ari Cabral, meu síndico. Isso aí, ó. Jesse tá perguntando, existe uma obrigatoriedade para o AVCB nos condomínios? Sim, há muito tempo, desde 2015, quando foi promulgada a lei estadual aqui na Bahia do Corpo de Bombeiros. E em 2016 e 2017, Michel Temer promulgou a Lei Nacional do Corpo de Bombeiros. Então já tem sim 3 anos nacionalmente, e aqui na Bahia 5 anos que é obrigatório a VCB nos condomínios. Carlos Braga está dizendo, melhor síndico profissional da cidade. A RP Góes, a Ari arrasando, muito bem. Joia, bacana. Onde posso provar para o síndico? Eu não entendi isso. Jéssica, eu posso te mandar as leis aqui depois. Depois, quando eu for publicar a live, eu coloco quais são os números das leis do Corpo de Bombeiros. Deve ser condomínio independente, perfeito. Isso aí. Tênis Sampa, muito bem. Então, deixa eu ver, não tem mais. Nossa, é muita aqui. Eu vou passar para a sua pergunta aqui, senão é muita coisa aqui. Então, respondendo a sua pergunta, Ari, como é que eu faço para poder contratar uma inspeção predial? A gente viu que as inspeções é o ponto de partida, seja para uma obra, seja para uma manutenção, uma reforma, um projeto que você precisa fazer para poder modificar. Às vezes você verifica que tem que fazer uma fachada não está legal, em vez de fazer simplesmente uma obra de reparo, você quer aproveitar, deixar ela bonitinha, aumentar, colocar área técnica para split, né, para fazer alguma coisa diferente. Então, seja para fazer um projeto ou para fazer uma reforma, você precisa de ter uma inspeção. Aí, quando a gente vai contratar uma inspeção, acho que você deve ter passado por isso, Ari. A gente, infelizmente, está passando por um momento de crise já há muito tempo. Com esse coronavírus, isso se agravou, esse problema. Então, eu tenho muitos colegas meus desempregados, né? Muitos engenheiros desempregados. E é muito comum você chegar no condomínio, vai propor uma inspeção, e aí um engenheiro que está lá no condomínio vai dizer o seguinte, não, eu posso fazer essa inspeção pela metade do preço. E aí, você fica na dúvida. Não sei se você já passou por isso. Já passou por isso? Já. Já passou? Já. Você fica porque o cara é engenheiro, é formado e tal. Por que ele não pode fazer, né? Se vai economizar dinheiro para o condomínio. Então, para facilitar isso, eu coloquei no mapa mental, que eu coloco junto com o e-book, distribuo junto com o e-book, uma parte como contratar a inspeção predial. Basicamente, são 3 critérios que você vai usar para contratar a inspeção predial. Você vai olhar a qualidade da formação do profissional, se o profissional ele está habilitado, primeiro, se ele é um engenheiro que tem registro no CREA, e é super fácil você ir no site do CREA, você vai no site creaba.org.br, tem lá serviços ao público e procura, né, o nome do profissional lá, ele acha todos os profissionais com aquele nome e verifica se ele tem registro ou não no CREA. É super fácil. Então, primeiro item é você saber se o profissional tem habilitação, né? Se ele é habilitado no CREA e, se possível, né? O ideal é, se na sua cidade tiver, às vezes na sua cidade não tem nenhum engenheiro com essa habilitação, mas se na sua cidade tiver um engenheiro que seja
também do IBAP, associado ao IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, é melhor ainda, porque para você ser sócio de IBAP, você tem que ter alguns trabalhos, né, já realizados nessa área, e você tem que ter feito algum curso especializado nesse segmento lá também, dentro do IBAP. Então, se você tiver um engenheiro que tiver CREA e tiver associado ao IBAP, você já tem uma garantia de dizer, pô, não é um engenheiro qualquer, tá? Então, primeira coisa, você consegue comparar as formações, tá? E depois da formação, você vai à especialização. Você procura o curso livre que eles têm. Ó, esse aqui me deu proposta, tem curso em pós-graduação em engenharia de avaliações e perícias. Esse aqui não tem nada. Então, você analisa o que é que tem, o que é que não tem. É mais um item de peso para a sua comparação, tá? E, finalmente, você vai ver a experiência. Aí, a experiência são os trabalhos realizados por cada um. E tem 3 formas de um engenheiro ou um arquiteto, porque as inspeções podem ser feitas também por arquitetos, tá? Isso é muito importante colocar. As inspeções podem ser feitas por engenheiros e arquitetos. Então, o terceiro item é a experiência. E ele pode provar a experiência de 3 formas. Primeiro, é pela RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. Toda vez que um engenheiro faz, ou um arquiteto faz um trabalho, ele tem que registrar ou uma RT ou uma RRT. E aí, ele mostrando as RTs dos trabalhos que ele fez, você tem uma comprovação da experiência dele. Outra forma... Hã? A quantidade de trabalhos que ele já realizou. Exatamente. Isso pode ser feito também através de uma CAT, que é uma certidão de acervo técnico. Quem emite ela é o CREA ou o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Emite uma certidão de acervo técnico, que nada mais é do que um book com a lista das ARTs de tudo que você tem, mostrando que você tem uma experiência comprovada nessa área. E a terceira forma é através dos atestados de capacidade técnica que os clientes dão para os profissionais. Ele pega os atestados de capacidade dos clientes dele, ele mostra aqui os pareceres que os clientes tiveram sobre o trabalho dele. Então, com esses 3 pontos, habilitação, especialização e experiência, você já consegue comparar as propostas, tá? Primeiro, você consegue comparar a qualidade do profissional. Item 1. Depois, você precisa comparar o escopo da proposta. E a proposta ela tem uma abrangência, ou seja, você vai analisar o prédio inteiro, todos os sistemas, a parte estrutural, o sistema hidráulico, o sistema elétrico, ou você só vai fazer uma inspeção estrutural. Ou você só vai fazer uma inspeção de fachada. Então, a abrangência, quanto mais abrangente, mais caro é a inspeção. Mais cara é a inspeção. Outra coisa, além da abrangência, a profundidade. Para cada anomalia que eu encontrar, só para você ter ideia, eu sempre tenho aqui uma pastinha aqui, e essa pastinha eu vou dar um exemplo de um laudo técnico de um prédio pequeno, desses que você costuma gerenciar, um prédio de 20 unidades. Olha a espessura do laudo. Quantas páginas tem um laudo desse? De espessura. É muita coisa. São muitas fotos. Tem quase 500 fotos. Então, para cada foto dessa, eu posso dizer vários itens. Eu posso colocar que a foto, eu vou identificar aonde está aquela anomalia. É uma infiltração que está debaixo da viga da garagem da torre B. Pronto, eu vou identificar onde está aquele problema. Depois eu vou explicar. Poxa, é uma infiltração causada por calcificação, afloramento, qualquer coisa. Eu vou dar uma explicação técnica da causa daquilo ali. E vou dizer se aquilo ali é grave, tem um índice de gravidade médio, alto ou baixo. Então, com isso, eu já caracterizei o problema, disse onde ele se encontra, registrei ele e disse o índice de gravidade dele. É o normal. O normal é só ter isso. Então, isso aí é um valor de laudo. Quando você começa a pedir mais coisas, do tipo, eu quero saber qual é a causa daquela infiltração. Aí você já complica, que às vezes pode ser necessário eu ter que fazer
algum ensaio de destrutivo. Eu tenho que pegar pedaço do concreto, tem que arrancar um pedaço ali do reboco, levar para fazer uma análise físico-química para ter certeza se a quantidade de sal demais, que a areia que ele usou está ruim, enfim, precisa de algum elemento desse. E, finalmente, né, a determinação da causa, que vai me dizer se que a responsabilidade foi da construtora, se foi do projeto ou do condomínio que não fez, né, a manutenção dele. Então, basicamente, com esses 2 itens, né, dessas 3 eu não consigo dar mais, porque a gente já está passando do limite, brincando, a gente já são 22 horas, a gente já teve quase 1 hora de live. Eu tô falando, pessoal, falar com a Ari, a gente não para. Ari, infelizmente, a gente está chegando no final da live, vai acabar. E aí, eu quero que você faça. A gente tem muito mais coisa para conversar. Você é um poço aí, mas faça as suas considerações finais. Em 10 segundos. Pronto. Celino, agradecer a você, agradecer a Faculdade 2 de Julho pelo convite, dizer que para mim foi uma honra, né, estar dividindo essa live com você e agradecer, né, as pessoas que a gente compartilhou que ia ver essa live, Carlos Braga e outras pessoas aí, que agradecer pela Faculdade 2 de Julho, a você que é uma honra participar, né? E dizer que a gente vai estar sempre às suas ordens, às ordens da faculdade, para a gente prestar qualquer tipo de ajuda aí nesses tempos de pandemia, para poder a gente passar essas horas com rapidez aí e tudo isso acabar, né? A gente está precisando que essas coisas acabem para voltar à normalidade nossa. Ari, eu vou depois pedir para você, já que é ao vivo, para a gente fazer uma outra live pelo YouTube, que aí não tem limite de tempo, para a gente responder todas as perguntas que o pessoal colocou aí. A gente não conseguiu, não deu tempo de responder. Pode ser? Pode. Tranquilo. Pronto, maravilha. Eu queria aproveitar também e agradecer a oportunidade à Faculdade 2 de Julho, né, por todos esses anos, né, para poder ter a oportunidade, o privilégio de estar ensinando essa disciplina, gestão da manutenção predial. Fico muito feliz por poder contribuir com os alunos, contribuir não só para isso, com a segurança das edificações. Cada aluno meu que consegue pegar uma informação que eu passo em sala de aula e consegue transformar isso numa realidade dentro do condomínio deles, é uma vitória, porque é uma segurança. A gente, quando vai morar no condomínio, a gente não sabe se aquele gestor tomou as necessidades, todas as preocupações que ele precisava tomar para garantir a segurança das pessoas. E a gente não quer se preocupar com isso, na verdade, né? A gente não quer nem se preocupar, a gente quer que alguém se preocupe com isso. Então, quando consegue colocar isso dentro da mentalidade da comunidade, isso é muito bom. Então, gostaria de agradecer mais uma vez à Faculdade 2 de Julho pela oportunidade, agradecer a você ter aceitado esse convite, Ari. Você é um poço de conhecimento. Eu fico muito feliz. Agradecer a todas as pessoas aí que acompanham a gente no Facebook, no Instagram, que acompanham nosso conteúdo e que estão com a gente aqui o tempo todo. Agradeço a todos eles e um beijo no coração de todos vocês. Essa live vai ficar gravada. Pode entrar no perfil da Faculdade de Julho nesse post, ou então no meu perfil, Engie Cláudio Celino, ou no perfil de Ari Cabral Júnior, e coloque todas as dúvidas que vocês têm sobre manutenção predial, que na próxima live que nós vamos fazer, a gente vai responder todas elas, sem exceção, tá bom? Um beijo no coração, Ari, um beijo, galera, tudo de bom e muita paz. Um abraço forte.